Deputado Efraim, eu queria dar as boas-vindas ao nosso presidente da Câmara, nosso deputado Rodrigo Maia, e dizer da importância da sua participação política neste momento do Brasil. Queremos ouvi-lo, queremos ouvir suas considerações, porque precisamos da confiança do Parlamento brasileiro. Rapidamente, deputado, nós precisamos retomar a economia. E, como o senhor tem dito, nós estamos vivendo momentos diferentes no mundo. E entendo que ou o Parlamento brasileiro toma a frente para que nós conseguimos sair desta guerra com menos empresas mortas, e quando eu falo menos, deputado, são milhões de empresas que estão falindo no Brasil porque não conseguimos os recursos que, de alguma maneira, o Parlamento e o governo federal conseguiu colocar à disposição. Entendemos que as medidas agora têm que ser diferentes. Nós precisamos de recursos para que o Brasil não vá falir, porque o Brasil são as empresas brasileiras. Confiamos na sua liderança. Não quero repetir o que o Paulinho falou. É muito importante a harmonia desta reunião de amanhã entre o governo federal, os nossos governadores, a presidência da Câmara, do Congresso e do Poder Judiciário. Nós confiamos no senhor, mas precisamos que o governo brasileiro assuma de que o momento é necessário colocar recursos para que nós possamos esperar o tempo necessário desta pandemia, mas que possamos sair do outro lado do rio com vida para as empresas brasileiras. Efraim, desculpa, é sua palavra de boas-vindas ao nosso presidente Rodrigo Maia. Rapidamente, bem sucinto, falar ao presidente Rodrigo Maia que a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço e a UNEX, a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, realizam essa videoconferência. Presidente Rodrigo Maia, agradecemos sua presença. Já temos aqui, já estouramos a nossa meta de mais de 50 deputados presentes, tem inclusive uma relação já aí e muitos inscritos para falar após a sua participação. A UNEX, para também lhe dar conhecimento, ela tem 9 grandes entidades do setor de comércio e serviços do Brasil, as entidades de livre associação, ou seja, aquelas que realmente estão ali no dia a dia, junto da vida real das pessoas, setores de bares e restaurantes, lojistas de shopping, supermercados, atacadistas, lojas de material de construção, as lojas de automação, as câmaras de dirigentes lojistas, as associações comerciais. Então, todo esse mundo, que hoje é quem mais emprega, quem mais paga imposto no Brasil, que é o setor de comércio e serviços, está muito atento a tudo que está acontecendo. Como presidente da frente, tenho dialogado com você sobre essas medidas de acesso ao crédito. Você vai reportar aí as suas ideias, a sua preocupação com o tema, as medidas que podem e devem ser tomadas de acordo, inclusive, com o que está acontecendo no mundo, e agradeço a sua participação e fique à vontade para discorrer sobre o tema e os assuntos que mais lhe interessam. A palavra é sua. Bem, bom dia a todos. Agradecer o convite do deputado Efraim, do Jorge, do Paulo, as palavras. Eu vou ser breve e objetivo. Eu concordo que, nesse momento, vendo até o exemplo de outros países, o melhor para todos nós é que a gente possa deixar as nossas divergências para um segundo momento. Agora nós temos aí uma grave pandemia que atinge a vida de milhares de brasileiros, e que pode virar milhões se nada for feito, mas nós estamos atuando todos juntos. Atinge também a nossa economia, os nossos empregos, as nossas empresas e também a renda dos mais vulneráveis. O Parlamento, em momento nenhum, se omitiu da sua responsabilidade, construiu, por decisão
da própria Câmara dos Deputados uma emenda constitucional dando todos os poderes para o governo federal atuar, né, segregando esses gastos ao ano de 2020. Né? Certamente não há outro parlamento do mundo que tenha aprovado uma emenda constitucional no momento desse. Né? O governo passou a ter todos os instrumentos necessários para esse enfrentamento. Né? Como eu disse, como não é hora de olharmos para as divergências, eu não vou tratar de algumas críticas que eu poderia fazer, acho que agora é hora de olhar para frente. Nós sabemos que as políticas propostas e aprovadas, elas não estão chegando na ponta. Né? Muitos amigos meus, donos de bares e restaurantes também, de outros setores, reclamando que os projetos são aprovados, né? A própria medida provisória 944, que foi uma construção correta, eu disse ao governo o tempo todo que tinha que ser 100% de risco do governo. A gente sabe que na hora que coloca o risco do sistema financeiro, o sistema financeiro tem as suas travas, né? E elas estão dadas. Vamos ver se agora, na virada do mês de abril, melhora. O governo agora prometeu uma outra medida provisória aí para as empresas pequenas e médias, com faturamento maior, que também é importante que se tenha um instrumento de capital de giro para essas empresas. Dando exemplo aqui, os hospitais, que não são nem as grandes redes, nem as santas casas, nem os públicos, eles precisam de capital de giro para pagar os seus profissionais. Então, eu acho que esse talvez seja, eu tenho dito aos deputados, o nosso grande papel agora. Nós já aprovamos muita coisa. Temos que aprovar as medidas provisórias que estão sendo debatidas. Por exemplo, se nós já tivéssemos votado a 936, a ideia do Paulo de um gatilho, de uma autorização para o presidente renovar, não teria entrado na medida provisória. Então, como as medidas provisórias têm efeito imediato, o tempo de debate também é importante, não é? Para que tanto na 936, na 927, a gente possa melhorar as matérias e na 946 também possa melhorar as matérias que vieram do governo. Eu acho que nós temos um papel importante nesse momento, que é exatamente garantir o equilíbrio entre as necessidades urgentes da nossa sociedade, nos campos, claro, da saúde, da economia, dos empregos e da área social, né, com a capacidade do governo, do Estado brasileiro, não é nem o governo, né, de emitir dívida e se financiar para o enfrentamento a essa crise. Né. Eu acho que, é claro que a equipe econômica ela é sempre muito, muito conservadora, muito defensiva, mas, como nós mesmos colocamos, nós não, a sociedade colocou o apelido da PEC da guerra, nós não vivemos um momento simples. Então, é importante que o governo use esses instrumentos para que a gente garanta que os recursos possam chegar na ponta, possam chegar, né, nas pequenas, nas micros, nas grandes empresas. Se você olhar o que fez o governo americano com o parlamento americano, né, foi colocando dinheiro em todos os setores, organizando todos os setores para que a gente tenha uma perda menor. É claro que a redução da taxa de juros coloca o Brasil numa situação diferente do nosso passado, onde a política monetária, né, era utilizada através, né, da nossa taxa de juros. Hoje essa política está sem função. Então, agora, a única política é a política do estímulo. Nós não temos a mesma credibilidade, as mesmas condições do governo americano e de alguns governos europeus. Então, nós temos que acertar naquilo que a gente vai propor e naquilo que vai chegar na ponta, porque os nossos recursos não são infinitos. Então, da nossa parte, minha, eu tenho certeza que todos os deputados e deputadas, nós estamos aqui para ouvir as críticas, ouvir as propostas e construir os melhores textos, né, que possam atender a sociedade brasileira. Com certeza, nós sabemos que uma empresa fechada hoje, a sua condição de ser reaberta no futuro não é tão simples, né? Tem muitos setores que fechando as suas portas para que a gente possa retomar, né, essa atividade vai levar 24 meses, às vezes, dependendo do setor da atividade econômica. Então, o nosso papel é tentar minimizar esses danos, né? Acho que a gente tem que unir esforços, eu disse ao presidente semana passada, não adianta a gente ficar olhando as nossas divergências, cada um tem um ponto de vista de como sair do isolamento. Agora, se nós estivéssemos dialogando e construindo esses caminhos, baseado em um aumento rápido do volume de testes no Brasil, né, organizando para ver quanto da nossa sociedade já tem, né, já tem imunidade ao vírus, para que isso vai nos dando melhores condições para que os prefeitos, os governadores e o governo federal possam tomar
essas decisões. É isso que me aflige um pouco, é exatamente essas divergências têm gerado uma falta de coordenação. Eu acho que o nosso papel daqui para frente é tentar, e foi o que eu fiz na quinta-feira, tentar, com diálogo, construir, junto com os outros poderes, as condições para que a gente cuide das nossas convergências, mas mais do que isso, que a gente possa cuidar do que é urgente, que é cuidar da vida dos brasileiros, né? Estrutura na área de saúde, condições para que o setor privado tenha capital de giro, tenha as condições de manter as suas empresas vivas e, claro, cuidar dos mais vulneráveis com a renda mínima, que não foi o primeiro projeto que a Câmara de Deputados aprovou, e acho que foi feito com muito sucesso, que agora nós vamos ter um grande desafio. Como é que nós mantemos esses programas vivos sem gerar, né, todas as dificuldades que ontem o Mansueto colocou na entrevista que deu. Então, Efraim, obrigado pela oportunidade. Todos os deputados aqui, estou vendo vários aqui na minha tela, estão todos à disposição para o diálogo, para o debate. O Celso Maldaner relata uma medida provisória importante, o Orlando outra, e o Zé Vitor a outra, a 944, e nós estamos aqui à disposição para melhorar os textos, que a gente possa ser um instrumento, o Poder Legislativo seja um instrumento importante na recuperação da nossa economia, mas principalmente nas estruturas para que os municípios e os estados possam continuar salvando a vida daqueles que contraíram o vírus. Muito obrigado pela oportunidade.